Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Musicast RN, né, esse programa especialíssimo que está trazendo um apanhado geral dessa cadeia produtiva da música. E antes de mais nada, agradecendo ao Governo do Estado, aos nossos apoiadores, patrocinadores, a Nacional Veículos e a Freeway, que tornam possível esse nosso projeto aqui, botar essa ideia em prática. E hoje a gente está recebendo aqui uma figura ilustre da nossa música, da nossa produção musical, Eduardo Pinheiro. Edu, obrigado por ter vindo aqui, aceitado o convite da gente. Obrigado pelo convite. E é isso, a gente tem uma vida inteira para falar de produções, de bandas, enfim. Mas olhando para o caminho e olhando para frente também, a gente tem que olhar um pouquinho para trás e tentar entender essa base, de onde vem essa origem toda. E a gente já estava conversando um pouquinho em off aqui. A gente é contemporâneo, então vão ter similaridades na conversa aqui. Mas me conta um pouquinho como foi essa paixão pela música, essa descoberta pela música lá atrás, que pavimentou esse caminho todo para você. Então, eu não tenho família de músicos, foi completamente aleatória a minha entrada nesse ramo, e foi por causa dos Beatles e Elvis Presley, com a vitrola que meu pai tinha, e tinha muitos discos em casa, embora não fossem discos assim de músicos, era mais música popular. Mas quando eu ouvi a guitarra de Elvis Presley ou alguém que tocava guitarra para ele na época, eu disse, eu quero isso aí para mim. Isso eu devia ter 7 anos, talvez. E aí um tio meu padrinho, me deu de presente um violão. Ele já tinha me dado, na verdade, ele tinha me dado quando eu era menor. E aí, com essa coisa da guitarra, que eu não sabia o que era, porque eu só conhecia violão, quando eu ouvi aquele som no vinil, que eu perguntei, o que é isso? Porque em Natal, com uma TV só, preto e branco, com um canal, que era Globo, você não sabia o que era uma guitarra. Você não tinha internet para você saber o que era um instrumento. Eu só sabia que tinha um som diferente daquele violão que eu tinha. Inclusive, o violão eu nem conseguia tocar. Assim, eu não tocava, né? Mas quando eu tentava tocar, eu não conseguia tocar ele assim, porque eu não conseguia ver, porque eu era pequeno, eu tinha que tocar ele deitado. Então, eu tocava... Conseguia tocar, não sei como, as músicas em monotona, só em solo, mas conseguia. De onde veio o seu ouvido, também não sei. Vai que foi desses discos do meu pai. E aí, quando eu vi esse som de guitarra distorcida, que eu não sabia o que era, que alguém me disse o que era, disse, bom, então eu acho que eu quero ser isso na vida, um guitarrista. Porque eu vi solo, né, de guitarra, cantava, tinha o solo desse instrumento, que eu entendi que era guitarra, e depois cantava. Eu disse, bom, então... esse instrumento é legal, porque ele é tão importante quanto a voz do cara, né? Se está com o solo de guitarra no meio da música, isso é bom. E aí eu fui evoluindo na vontade, até que com 9 anos, essas idades aqui são mais ou menos, nada é muito preciso, meu pai me compra um pedaço de madeira com 6 cordas e um captador, que não tinha marca, não tinha nome, não tinha nada. Parecia um extrato, mas não era, porque não tinha os mesmos tipos de captador, tinha um ruído horrível, mas tinha som de guitarra, que era o que eu queria. E aí lá em casa tinha um som nacional, que talvez ninguém saiba o que é, mas era uma coisa chamada 3 em 1, onde você tinha o vinil, o toca-fita e o rádio. E nele tinha uma entrada de microfone. Então eu ligava a minha guitarra na entrada de microfone para distorcer e eu ter o meu som de guitarra distorcido, porque eu não sabia nem que existia pedal. Então, eu começava distorcendo a guitarra para tentar tirar alguma coisa do solo que eu ouvia na outra, porque a outra era uma vitrola, realmente uma coisa de madeira e tal. Então, eu ouvia na vitrola e tentava fazer o solo sem nenhuma técnica, sem nenhuma noção, só tentando imitar na distorção do microfone nesse nacional. E foi aí que começou o megafone. Ixi, mentira. Mas é porque Salto temporal, é porque eu comecei a gravar, né, no tape. O 3 em 1 tinha a possibilidade de você gravar numa fita cassete. Eu digo que começou o megafone porque foi onde eu comecei a me gravar, tocando guitarra, distorcendo por uma entrada de microfone que saía um som horrível. Com o tempo, eu fui conhecendo outras pessoas no ramo da música. Manoca, eu acho que 84,9% das pessoas falaram no nome de Manoca aqui, talvez, né? Porque foi uma referência para todo mundo. E aí eu conheci um mundo mais profissional. Então a vida que eu estava completamente perdido,
tem uma direção agora, porque tem alguém que já passou digamos, pela mesma trilha, só que de forma mais organizada. Eu não, eu estava só em casa tentando distorcer a minha guitarra com um P2 no microfone. Edu, me diga uma coisa, essa época aí, crescendo, tendo acesso a isso, final dos anos 80, final dos 70, começo dos 80, e aí você tem um boom do videoclipe ali no começo, a gente começando a ter esse acesso visual a uma coisa que a gente só imaginava que podia ser, né? A gente, MTV, né? isso, até pré-MTV, né? Que os acessos que a gente tinha dos artistas era via Globo, Fantástico, um clipe à noite, alguma coisa nesse sentido, um programa ou outro da cultura. Então, assim, desde muito cedo, qual era a música que fazia parte da sua discografia do Edu como ouvinte de música ali naquela época? A gente está falando quando eu tinha 10, 12, 15, por aí. A 10, 12 era a discografia do meu pai, que era isso. Beatles, Ray Charles, né, que é uma orquestra que cantava os metais junto. Elvis Presley, Beatles, Ray Charles e talvez alguma coisa de música brasileira, mas eu não vou lembrar, porque como eu comecei a focar na guitarra, eu só queria ouvir o que tivesse guitarra. Inclusive, Ray Charles, eu sabia que existia porque meu pai ouvia muito, mas como não tinha guitarra, eu nem ouvia mais porque não me interessava, eu só queria saber de guitarra. Quando vinha música brasileira, não tinha solo de guitarra, eu também não queria ouvir, que me interessava. E aí eu entendi que o rock tinha guitarra. Aí eu comecei a ouvir rock como 99,9% dos guitarristas. A gente começa a vida sendo roqueiro, aí fui metaleiro, como eu acho que muita gente foi. Aí conheci Iron Maiden, Kiss e tal. Ozzy Osbourne também foi bastante importante na minha vida, mas até ali meus 15 anos. Depois de 15 anos, conhecendo mais gente, aí a nossa TV já não era mais preto e branco, nem era só um canal. Entra a MTV, que para mim foi importantíssimo para conhecer pessoas, porque eu não sabia que existia. Se você está em casa, eu vou chamar Natal de um interior, porque era bem o interior, no início dos anos 90, 80. E você só tem uma TV e você não tem acesso a nada, você está ilhado. Então, quando a MTV veio, abriu um leque, assim, parecia um advento de internet para mim. Porque eu assistia, às vezes, um dia inteiro, não dava para assistir o dia inteiro porque tinha que estudar na escola. Mas, às vezes, eu passava o final de semana inteiro assistindo e anotando o que é que eu gostava e o que é que eu não gostava, para ver se um dia eu ia conseguir comprar um disco, um vinil, ou seja lá o que for, daquela pessoa que estava tocando. Era a minha forma de ter algum contato com alguma informação que chegasse em Natal, de forma mais espontânea, sem eu ter que viajar. Eu ia viajar como? Sem dinheiro, filho de comerciante. Ô, Edu, tem uma coisa que eu estava lembrando aqui. Você estava falando do instrumento específico, que não vamos chamar de guitarra, mas era aquela ideia que você falou. Mas, geralmente, nesse momento, e muito nos anos 80, você começava a tocar muito com os amigos de bairro, às vezes o pessoal da escola, né? Algumas situações que a gente conversou aqui com outros episódios, até na igreja também, que tem muito disso. Uhum. Você começou nessa coisa meio que isolada ou teve esse momento de juntar com banda também ali naquele começo? Como é que foi isso? Eu tive os meus 15 anos, foi em casa, era uma casa que tinha uma área assim, razoável para caber uma banda e a gente fez o show da banda nos meus 15 anos. Um som totalmente Frankenstein, com caixas Fran, não sei nem se existe hoje caixa Fran. Stanner, quem tinha Stanner estava no topo da cadeia alimentar. A gente não tinha, era tudo Fran para baixo, CCE, sei lá. E aí eu me juntava com a galera do bairro que tocava. Tinha uma banda também, que eu fazia parte de duas bandas. A banda do bairro, o nome era Cristal, viu, Cristal? O nome da minha banda era Cristal. A outra banda chamava Valéria, não tem nada a ver com Valéria, não. A outra banda, Livre, alguma coisa livre, eu não vou lembrar, não, era Base Livre. Nem sempre livre. Nem sempre livre, mas alguma coisa livre, que era em Neópolis, onde ninguém da banda virou músico, só eu que fiquei na área.
Alguns quase se tornaram músicos, mas aí resolveram trabalhar, né? Pena. Eu fiquei. Hoje, um é cirurgião bucofacial, o outro tem uma empresa de contabilidade com vários contadores, então uma coisa ficou bem diversificada. E nesses meus 15 anos, a banda que veio foi justamente essa Livre, que eu não vou lembrar o nome, talvez os caras me lembrem aí. E nesse dia, eu estava no aniversário, como o som era um Frankenstein, eu tomei um choque. Quase que eu desisto. Porque eu não tinha menor conhecimento de energia, né? De como é que as coisas se conectavam. Liguei, fiz, o show estava lindo, aí alguém veio falar comigo. E eu nunca tinha falado com alguém com a guitarra na mão. Quando eu peguei, a pessoa não sofreu choque, quem sofreu choque fui eu. A gente ensaiou durante 3 meses, era o pai ou a mãe que ia buscar e deixar em Neópolis, lembrei o bairro, se eu não falei, eu lembrei o bairro, quase que eu lembro o nome da banda agora. Conheci, nessa época, as pessoas que faziam música em Natal, porque a gente resolveu participar de festivais sem a menor condição técnica, sem o menor conhecimento de nada. Fazendo o básico do básico. Quando o cara tocava um acorde, eu tocava um ré, o teclado tocava ré e o baixo tocava ré, era bom demais, aquilo era bonito, mas era o que a gente sabia fazer, era só o que a gente tinha condição. Essa banda durou 3 anos, dos meus 12 aos 15. Nos 15 anos ela acabou, eu tomei esse choque, fiquei meio traumatizado, nunca mais quis me meter a fazer alguma coisa sem conhecer. Aí eu fui estudar realmente, conheci Manoca e fui estudar para tentar direcionar a minha vida para alguma coisa mais profissional. Vou dar um salto temporal, eu sei que tem muita coisa nesse meio do caminho, mas você fala um pouco desse começo dos anos 90 com a entrada da MTV, com a chegada de algumas rádios também que facilitavam ali esse acesso a essa música, que às vezes a gente não tinha nem a imagem, né? Só a percepção. E a gente começa também a ter esse momento de bandas fazendo músicas autorais. A gente começava a identificar no final dos 80 ali Florbela Spanca, Alfândega, toda aquela turma. E na virada dos anos 90, por exemplo, teve um boom de bandas também ali, muito ancorados ali com o que estava acontecendo em Recife, naquele momento ali, pré-Mangue Beat. E aí vou dar esse salto só para a gente falar um pouquinho, nesse intervalo, além de tocar, já tinha uma visão também de dedicar a vida à música. Como foi esse ponto de virada? De dizer assim, não, peraí, isso aqui é o que eu quero. Então, eu nunca tive certeza de nada da vida. O que os meus pais diziam vá ser músico, mas trabalhe. Sempre eu tiro essa onda, porque meu pai era muito assim, pode tocar, mas trabalhe. Então, eu fazia engenharia mecânica, comecei ali em 90.1. Mas já pensando nessa coisa... A música sempre estava, eu só não sabia como é que ia ser. Como ia fazer isso. Então eu pensei, bom, eu vou ser um engenheiro mecânico, vou trabalhar na área para me sustentar, e a música fica sendo um hobby, como muitas vezes inclusive para a banda, que eu comecei lá com os meus 15 anos, foi o que virou. Até hoje eles gravam o Bucofacial, até hoje grava CD. Sanderson chefe de departamento, quando a gente bate a cabeça num vidro que fica tudo quebrado, é ele quem bota no lugar. Então, ele continua gravando os CDs dele de forma amadora, porque ele não seguiu a carreira, mas continua tendo a música. Eu achei que eu ia ser algo do tipo, né? Bom, vou trabalhar e vou ter a música ali como um hobby. Até que eu comecei a ganhar mais dinheiro do que as pessoas que faziam faculdade comigo. Porque quem fazia faculdade, que trabalhava, era um trabalho, às vezes, de 6 horas por dia, que atrapalhava o próprio estudo, e eu não. Eu ensaiava um dia na semana, tocava no final de semana, ganhava, porque era dolarizado na época, era $80. A gente ganhava bem, né, comparando com hoje. Às vezes era $100. E aí eu olhava para o lado, o cara que estava fazendo prova comigo, numa dificuldade grande, e eu já ganhando dinheiro com 18, 19, 20. E aí eu pensei, bom,
Se eu for engenheiro mecânico, tem que ser uma coisa melhor do que o que eu faço hoje. Melhor do que o que eu faço hoje eu tenho que gostar e ganhar mais, porque para mim já está bom. Lógico, era ótimo porque eu tinha pai, mãe, tinha casa, não pagava conta. Então, para quem não paga conta, você ganhar $400, né? Não lembro exatamente, mas por mês, tocando no final de semana, você paga suas contas e ainda compra equipamento. Então, esse foi o meu início. Quando eu decidi ser músico, foi com uma matéria chamada Máquinas Elétricas e alguma coisa, Engenharia Mecânica. Eu não consegui entender e me deu um tilt, assim, eu disse, não, eu não consigo ser engenheiro mecânico, mesmo que fosse em outra área. Mas máquinas elétricas era um negócio tão complexo para a minha cabeça, porque a minha cabeça é bem assim, 2 mais 2 igual a 4. Se eu não entender, eu não consigo andar. Não tem interpretação. Não, eu tenho que entender, eu não sou de humanas, sou de exatas. Então, e máquinas elétricas entrava um pouco para eletrotécnica, para engenharia elétrica e saía do meu controle. Eu disse, não, por causa dessa matéria, eu desisti e disse, agora vai ser a música ou outra coisa qualquer, só não vai ser mais engenharia. Até que Marco França, quando eu tinha 24 anos, me propõe comprar um estúdio. E eu já era músico, aí eu já tocava com mais gente, já tinha bandas rendendo mais grana, mas eu sabia que aquilo não era uma coisa que eu quisesse fazer para o resto da vida. Eu não queria ser guitarrista, eu queria fazer alguma coisa na música, mas não ser guitarrista para o resto da vida. Nem ser um guitarrista solo, porque eu também não tinha tanto tempo para estudar, porque terminei que casei, tive filho, então não dava mais para você estudar e ser um cara de devorar a guitarra. 8 horas no instrumento. Não tinha como. Eu só resolvia o que eu precisava para aquilo que eu precisava executar para os artistas. Então, final de semana, normalmente, eu estava lotado de trabalho. Até Marco me chamar para comprar o estúdio, e a gente comprou, o nome do estúdio era Megafone, a gente colocou, e eram 8 canais, 2 microfones, um reverb, um compressor e uma mesa. Isso era Megafone. Isso a gente está falando do quê? 96? 96, exatamente. E de 90 a 96 foi só banda, e desisti da faculdade, porque eu comecei em 90.1, ali 94, 95, máquinas elétricas, disse, tchau, pode ir. Siga o seu caminho. Ô, Edu, para a gente que era atuante ali naquele cenário, no meio dos anos 90, o gravar era uma coisa muito distante ainda, né? A gente, quando pensava em gravação, a gente pensava numa coisa meio que quase hollywoodiana, assim, uma coisa de filme, né? Muito distante. E eu noto que desde o início do Megafone, era um momento muito importante na cidade também, tinham bandas e artistas que precisavam de um lugar onde eles pudessem tornar esse sonho realidade. Me fala um pouquinho, esse começo, esse início, nesses formatos que você acabou de dizer, mas contextualiza também o que estava acontecendo na cidade, que é interessante a gente mapear, para dizer assim, cara, nós vamos montar aqui, nós vamos entrar nesse projeto, mas, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar aqui uma produção que vai dar vazão ao que a gente precisa, que o negócio de música também é um negócio, mas, ao mesmo tempo, contextualiza essa cena que estava acontecendo também. Tudo foi sorte. Nada foi planejado, nada de código. Não tem código. Foi tudo na sorte. Mas é uma sorte misturada com vontade de fazer sempre o melhor que você pode. Então, vamos voltar de novo para o intervalo de 90 a 96, que eu acho que foi quem me formou na vida. 1992, aleatório aqui, vai que é 91, vai que é 93. Eu timbrando minha guitarra, ia para o show, porque, como eu disse, eu estava atuante na cidade, eu timbrava, o som estava lindo em casa. Quem não passou por isso? Quando você chegava no show, bicho, isso não foi o som que eu tirei em casa. Eu passei anos sofrendo com isso. Não começou nos 90, mas quando foi ali, 92, 93, eu, sem informação, sem internet, sem nada, disse, deve existir uma forma de eu timbrar e eu não ter dor de cabeça quando eu sair e for me apresentar. Aí eu pensei,
eu devo comprar um monitor de estúdio. Porque o monitor de estúdio dizem que é flat, dizem que é uma referência. Era tudo dizem porque não tinha informação. Não, foi boa uma ligação para São Paulo, para uma loja chamada Gang Music, um cara chamado Haxika, que é um polonês, era o gerente de lá. Em Natal, a gente já tinha estúdio de gravação. Não era estúdio grande, 8 canais, no máximo 16, tinham 2 de 16. Aliás, o Deli Júnior ainda ia ser feito, mas tinha um de 16 e um de 8. E aí eu chego para a Haxika e digo, porque eu já tinha ouvido falar qual era a caixa que tinha naquele estúdio, que era Control One, da JBL, que até hoje é fabricada. Haxika, eu expliquei meu problema, e eu preciso de um monitor para eu timbrar a minha guitarra, para poder, quando eu sair de casa, eu ter o mesmo timbre, porque, bicho, eu estou ficando doido. Toda vez que eu chego, a guitarra está com volume diferente, vem um agudo, vem um grave. Aí eu disse, vamos comprar, me diga aí um monitor, eu estou querendo comprar um Control One. Aí eu disse, mas Control One não é monitor de estúdio. É. Aí Haxika, não é. Control One não é monitor de estúdio. Haxika, os estúdios de Natal usam Control One. Choque de realidade eu agora. Querendo brigar com o cara, gerente da maior loja de música. Ele disse, não, eu vou mandar para você por carta o prospecto da JBL Control One, e ela é uma caixa de monitor não, de restaurante. Ela é uma caixa para você, sabe? Você está aqui, música ambiente, você usa ela. Aí eu fiquei, então quer dizer que nem os estúdios de Natal têm uma referência para ouvir. Porque se você ouve numa caixa que é um som ambiente, você não está ouvindo. Eu acho porque eu nunca tinha visto, os primeiros monitores de estúdio comprados em Natal foram os meus. E eu comprei, não era porque eu queria ter um estúdio, eu só queria timbrar a minha guitarra. E ouvir a minha guitarra sendo tocada do jeito que eu pensei. Do jeito que E aí, por que esses anos 90 foram importantíssimos para a minha vida? Eu comecei a ouvir tudo o que eu ouvia no meu dia a dia no 3 em 1, comecei a ouvir nos monitores, Alesis. Eu comprei Alesis com RA100. E aí, 6 meses ouvindo, 1 ano ouvindo, 2 anos, 3, e timbrando a minha guitarra também por aquilo ali. Eu ouvia Pat Metheny, que aí Manoca me apresentou Pat Metheny. Aí eu dizia, eu quero transformar a minha guitarra, que era uma Gen 7VWH, numa semiacústica 175. E aí, com a pedaleira e o monitor, eu ia fazendo, eu perdia horas, dias, meses e anos fazendo isso. E o que é que eu estava fazendo sem querer? Treinando meu ouvido. Por isso que eu digo, não teve intenção nenhuma, foi tudo sem querer. Só que foi um sem querer, tentando chegar num lugar mais preciso e melhor no meu timbre de guitarra. Se você passar 5 anos ouvindo só em monitor de estúdio e tentando timbrar o teu timbre de guitarra por esse monitor de estúdio, o teu ouvido vai ser treinado mesmo que você não queira. E aí, 95, 96, antes de comprar o estúdio, a gente vai fazer uma gravação no estúdio aqui em Natal, com Sueldo Soares, e eu já com o monitor, já entendendo tudo que era som, porque eu ouvi muito por eles. Chego no estúdio que tinha qual monitor? Control One. E aí o cara diz, Eduardo, a gente vai mixar aqui e manda para você depois. Era fita cassete, na época. Beleza, ele me entregou a fita cassete. Quando chegou em casa, que eu fui ouvir na minha casa, nos meus monitores, eu disse, eu consigo fazer melhor. Está muito ruim. Porque, diante do que eu ouvia, não dava nem para comparar. Aí eu cheguei para Sueldo e disse, negão, me pague 3 horas para eu ir lá no estúdio X e eu mixar. Aí, você sabe mixar? Eu disse, não. Mas eu acho, como eu tinha o timbre de guitarra e pedaleira, você tem equalizador de 31 bandas, você tem reverb de todos os tipos, você tem compressor de todos os tipos, que eu já tinha GSP 2101. Quando eu cheguei no estúdio, que o cara disse, a mesa é essa, tem grave, médio, agudo, sei lá, um reverb e um compressor. Aí eu disse, é só isso? Então, eu já tinha um conhecimento, por causa de pedaleira, muito superior a um dos melhores estúdios de Natal, porque eu tinha estudado nessa época, tentando melhorar o meu timbre de guitarra. Resumindo, quando eu terminei, que fiz a minha mixagem, que entreguei, o estúdio me contratou para trabalhar lá.
Foi assim que eu comecei a me interessar por estúdio. Ah, teve outra coisa. 94, talvez, show de Senhor Soares no Teatro Alberto Maranhão. Vamos todos para o lugar que era meio assim o templo da música, da arte no estado do Rio Grande do Norte. Era o Teatro Alberto Maranhão. Não que não seja hoje, né? Mas é porque hoje está tudo mais em casa. Mas era muito, e outro, tinha uma história, uma lenda, que eu não sei se é verdade, porque ninguém nunca chegou para mim, o diretor nunca me disse, que o artista local não tinha nível para tocar no Teatro Alberto Maranhão. Ah, então, quando a gente foi chamado para tocar lá, bicho, a gente tem nível, cara. A gente vai para o Teatro Alberto Maranhão tocar. Resumindo, isso foi no final de ano, e o show era em março. Eu estou chutando. Por quê que eu estou chutando? Com alguma certeza, porque esse veraneio eu perdi, estudando, timbrando, deixando a minha guitarra perfeita. O máximo que eu podia fazer diante do equipamento que eu tinha. Chegou no dia do show, todos os amigos lá. O show da vida da gente, né? Você está no Teatro Alberto Maranhão, onde poucos pisaram, não pode, porque, né, só podia quem tinha nível. E aí toquei minha guitarra no Jazz Chorus, coisa mais linda do mundo, no palco. Eu já tinha resolvido o meu problema com relação a ir e vir nos sons, por causa dos monitores. Terminou aí um grande amigo meu, que é a Manoca de novo. Manoca, man! E ele sabia que eu tinha perdido o veraneio, eu não fui para lugar nenhum. Fiquei em casa, 8 horas por dia, timbrando até deixar... E fora os ensaios, dia de sábado e domingo. Quando terminamos o show, que eu fui falar com o Manoca, aí ele todo... que ele era sempre muito amoroso, né? Bicho, foi bom, foi massa. Mas diga o timbre da guitarra. Não, depois a gente fala sobre isso, cara. Mas o show, a voz do Sueldo. Bicho, me diga como é que estava o timbre da guitarra. Aí, bicho, você não vai ficar com raiva de mim, não? Não tinha guitarra no PA, não. Bicho. Nesse dia, que foi um dos piores dias, né, da minha vida, assim. Outro choque. Outro choque. Piores dias da minha vida falando, foi o dia que mudou realmente a minha... Foi ali. Foi nos anos entre 90 e 96, mas foi esse dia. Porque depois que você tem o choque, é igual a morte de alguém. Você tem uma raiva, você se revolta, você chora. Eu quase não dormi. Bicho, eu perdi 3 meses para fazer o show da minha vida e ninguém ouvia minha guitarra. Significava dizer que se eu tivesse passado os 3 meses bebendo, farreando, que eu não sou de beber, mas vai que, né? Teria sido a mesma coisa. Chegava lá na hora, baixava o volumezinho da guitarra, tocava um negocinho aqui, ninguém ouvia, ganhava meu cachê e ia embora. Não foi isso que aconteceu. Eu me dediquei muito e ninguém ouviu. Aí eu disse, bicho, tem 2 alternativas na minha vida agora. Ou eu saio da música, ou eu vou resolver esse problema na minha vida. Depois que a vontade é sair. A vontade é sair, desistir, vender tudo, não quero mais, aí o tempo vai passando, alguém chama você para um show e o show foi legal, aí você vai esquecendo um pouco o trauma. E aí eu disse, já sei, para eu não ter mais esse problema, eu vou comprar um sistema sem fio. Nos anos 90, era caríssimo, eu demorei talvez 1 ano para comprar. Mas quando eu comprei o sistema sem fio, o que é que eu fazia? Eu já tinha o conhecimento da mesa, que era muito mais simples do que uma pedaleira, cheia de recursos. Eu disse, amigo, eu vou deixar o meu som pronto no PA e você não mexe nada. Porque como eu já tinha feito em casa, tudo no monitor de estúdio, eu já entregava tudo pronto. E aí eu ia lá, deixava a guitarra em 0 dB, timbrava, meu timbre é esse, obrigado. Terminava o show, isso era onde a gente ia, com qualquer banda. Chegava no final, ia camarim, bicho, e aí como é que foi o show? Ninguém falava do cantor, ninguém falava, bicho, o timbre da guitarra estava lindo. E aí começou aí. O timbre da guitarra estava lindo. O timbre. Não é que estava lindo, é porque estava controlado. E em relação ao que se fazia, devia estar melhor, porque eu estava controlando o que eu estava fazendo, desde casa até a entrega para o público, porque eu ia ouvir. Passava o som com eu ouvindo. Eu dizia, é isso aí, não mexa mais. E aí chega Júnior Primata, chega para mim um dia, bicho, tu faz o som do meu baixo também? Aí eu ia para o PA, fazia o baixo de Primata e a minha guitarra. Terminava,
Bicho, o som da guitarra e do baixo estava lindo. Carnaval de 90 e sei lá quando, aí eu me lembro disso. Eu estava tocando carnaval em Pirangi, operando a mesa de som ao mesmo tempo. Eu já estava operando o som e tocando ao mesmo tempo. Só que, com a compra do estúdio, eu vi que eu estava indo mais para a parte técnica e eu descobri que ir para um show, fazer um show, se eu ficar só na mesa, eu não preciso ensaiar nem levar equipamento. Aí eu disse, olha aí, é só eu agora mudar a chave, o código, dizer, não vou mais, só vou tocar com quem eu realmente quero e vou começar a me dedicar à operação de som, já que todo mundo está pedindo que eu opere o som, mesmo sem... Foi sem querer, não foi planejado. E aí chega um cara chamado Zé Dias, que também foi importantíssimo na minha vida e me bota na frente do projeto 6 e meia. Nesse momento, aí já era. Eu já estava comprado o estúdio, que eram 8 canais, um ADAT de 8 canais, com o conhecimento de monitorar, de timbrar que eu tinha, e aí já era um know-how além do que o mercado tinha, e com a operação de som ao vivo. Terminou que eu estava formando uma cadeia que eu não tinha a menor noção de que eu estava formando nada. Eu só queria meu time de guitarra bom. Foi bem dessa forma. Não, e aí a gente você vai falando aqui e vai passando um filme, né? Porque a gente lembra dessas situações todas. E aí volto a dizer, esse universo era inatingível durante muito tempo, né? E aí você vai começando da sua própria maneira a abrir esse caminho e aí se junta para iniciar o projeto do Megafone. E aí eu volto nessa questão, assim, você deixa de ser um músico para ter essa visão e esse controle também, porque tem essa coisa de controlar o que está sendo feito ali, né? Então você deixa, não é só o palco, é PA também, é o controle que está sendo feito. Para você foi difícil deixar esse lado do músico, de estar em cima do palco tocando para... Então, não foi difícil porque a realização de um show bem feito era tão impossível que quando eu realizava, que no início você não faz show bem feito, mas você cuidando das coisas lá nos anos 90, porque tinha uma série de problemas, até de estrutura, de energia, de som, o som que era feito um alto-falante no Alecrim, o Twitter era comprado não sei aonde, então você tinha que equalizar, dar 1001 voltas para tentar ter um som dignamente audível. Mas quando a gente conseguia passar por isso, que o show começava e terminava perfeito, aí eu me sentia no lugar do cara que estava no palco. Eu disse, é legal estar ali e saber que tem alguém cuidando como eu estou cuidando aqui. E aí eu lembrava, como eu queria ter tido isso na minha época. Não era nem época, né? Eu estou falando de 6 anos que mudaram minha vida. Mas se eu tivesse tido aquilo, eu possivelmente não seria esse cara da técnica hoje. Então, ver os outros realizados me dá esse saber que eu estou ali fazendo com que eles também se realizem como eu gostaria de ter estado no palco com alguém igual a mim, cuidando da minha guitarra no PA. Foi bem dessa forma. Ô, Edu, tem uma coisa também que é interessante, que eu lembro muito. Então, vocês iniciam o Megafone e tem uma produção muito rápida. E eu lembro de agendas e agendas e as bandas começando a, vamos dizer assim, projetar as gravações meses e meses, porque todo mundo foi. Muita gente reconhecendo esse talento, reconhecendo o que estava sendo feito ali, com as ferramentas que se tinham na época. Então, nos primeiros anos, eu lembro que o Megafone era uma produção, sempre foi, mas uma produção, e meio que houve uma, como é que eu vou dizer, uma referência. Eu não gosto muito da palavra cena, mas naquele momento ali, principalmente as bandas que estavam em atividade naquele momento, almejavam o Megafone como esse lugar de, olha, ali a gente vai conseguir ser ouvido e vai ter a certeza de que aquele padrão de qualidade vai ser entregue. Uhum. Fala desses primeiros anos, assim, e como era aquele cenário ali, como foram esses primeiros anos. Então, teve um momento importantíssimo ali, 96 a gente comprou, 97 para 98 a gente gastou, no sentido, digamos, de conhecimento, tudo que a gente tinha naquela época. A gente precisa evoluir, porque já usamos de tudo, chegamos num som legal, 97, 98, a gente precisa melhorar. Como é que a gente melhora?
São Paulo. E aí, comprar um ADAT, que era comprar 8 canais, custava $2.800, se eu não me engano. E a gente estava com 8 canais, queria comprar mais 8. Com $2.800 você compra 8 canais ou você compra conhecimento. Conhecimento vamos gastar esse dinheiro lá em São Paulo, com curso, ou seja lá o que for, para a gente entender onde é que a gente pode melhorar. Quando voltar, a gente deve voltar mais capacitado para utilizar melhor esses 8 canais para a gente poder ir para 16. Então, esse foi o segundo salto na minha vida. A gente chega em São Paulo, eu e Marco, 2 rapazes do interior, com um cigarrinho de paia, olhando o mundo onde tudo acontece. A diferença de conhecimento e de nível técnico não tem como explicar. A gente conseguia fazer uma coisa ok em Natal com os 8 canais que a gente tinha. Era uma coisa ok, não era nada profissional. Não dá para dizer que a gente fazia uma coisa profissional. Quando a gente chega lá, botam logo a gente num estúdio chamado Mosh. Aí está Luiz Paulo Serafim mixando em 5.1, que eu não sabia o que era, Surround 5.1, foi em 97. E o cara fazendo a guitarra do solo de, sei lá quem, não vou lembrar o nome do guitarrista, mas eu tenho a imagem dele aqui na minha mão, na minha cabeça. E o cara com joystick fazendo a guitarra do cara dá 360 graus. Eu e Marco assim. Bicho, não sabia nem que isso era possível. O que é uma mesa do tamanho disso aqui? Caixa de som e tudo que é. E eu e Marco, que tinha 2 Alesis, uma mesa pequena, mas fazendo pose de... Lógico. Não, nós estamos aqui, nós temos uma grande estrutura em Natal. Não tinha nada. Quando a gente sai de lá, a gente diz, bicho, e agora? O que é que a gente vai fazer? Porque o salto que a gente quer dar, a gente não tem equipamento. Nessa época, não tinha... O Pro Tools estava começando, o Pro Tools era 95, a gente estava em 97, nem computador para comprar a gente tinha, porque tinha que ser um Macintosh com HD SCSI, que era caríssimo. A gente volta para Natal e não desiste. Ano que vem, a gente vai para São Paulo de novo, porque tudo que você faz, digamos que no primeiro ano, eu ouvi 100 e absorvi 10%, porque eu não podia usar. O mundo era muito diferente deles lá para mim. O cara chegar para mim e dizer, quando você tiver com um Lexicon, você bota o Lexicon Reverb, você bota a taxa dos graves ali em 1.0 e evita equalizar na entrada, equaliza mesmo nele, não equaliza no canal depois. A gente não tinha nem essa opção. Então, eu aprendia uma coisa que eu não tinha como usar. Era igual a curso de computação, lá nos anos 80. Você aprendia o Basic, e você não tinha... 15 dias depois, você não sabia mais nada. Quando a gente volta pelo terceiro ano, já 97, 98, 99, o Pro Tools entra na nossa vida. Aí, a diferença de nível técnico, de resultado, começou a diminuir aí, com o advento da música no computador. E aí, junta com o crescimento do rock local. A nossa música começando a ferver em todas as áreas. Então, foi um crescimento mútuo. Até que acho que a primeira banda que gravou com Pro Tools foi o Oficina, se eu não me engano. Do início ao fim. Alguém consegue confirmar? Foi isso? O Oficina gravou inteiro no Pro Tools. É lógico que todo mundo que tem estúdio em Natal dizia que o Pro Tools não prestava. Mas o resultado não tem como... Porque você conseguia... eu não precisava ter o Lexicon de verdade, que custava, sei lá, $4.000. Eu tinha um reverb tão bom quanto dentro do Pro Tools. Hoje a gente tem um Lexicon que a gente nem usa mais dentro do Pro Tools, porque já é ultrapassado. Mas a gente conseguia chegar em resultados, o que era uma diferença assim, de um pico Everest começou a virar um Morro do Careca. Só, a gente ainda não está onde deveria, mas a gente já consegue olhar para cima. É alcançável. E como a gente passou anos estudando, indo para São Paulo, a informação começava a ser mais absorvida. Solon do Vale foi outro cara que me ensinou muito com uma frase só. A gente tinha esse ADAT, que era 16 bits, 48 kHz, então ele tinha uma taxa de amostragem baixa para o que a gente faz hoje. Hoje a gente faz 32 floating, que é um negócio absurdo.
E eu cheguei para ele e disse, Solon, que foi o cara que fez o Rock in Rio, ele foi responsável pelo Rock in Rio, também foi importante na minha vida, porque eu conheci bandas que eu não sabia que existiam. Inclusive o Queen, eu só tinha ouvido falar que existia. Eu consegui ouvir o Queen por causa do Rock in Rio. Não que eu tenha ido, comprei o vinil. Chega para mim e diz, eu chego para ele e digo, Solon, eu estou com algum problema lá no estúdio. Não era o estúdio, né? Era aquilo que eu já falei. Eu gravo no ADAT e ouço minha guitarra gravada. E não gravo no ADAT e ouço minha guitarra direto pelo analógico, indo para os monitores, e eu não ouço diferença. Porque se dizia que o digital era ruim, naquela época era. E aí Solon bateu no meu ombro e disse, não se preocupe com isso não, deixa o tempo passar, você vai ouvir. Essa frase ficou na minha cabeça. 98, 99, quando a gente passa para 24 bits no Pro Tools, aí o ouvido faz pã. Eu disse, bicho, Solon do Vale. É isso. Eu não estava preparado, porque o ouvido, ele é um órgão que ele vai se desenvolvendo e não tem volta. Eu lembro quando eu ouvi o meu primeiro teclado que imitava um teclado de verdade, que era o M1 da Korg, em 91. Aquele som de M1, para mim, na época, dentro da minha referência que eu tinha, era o piano mais... Era um piano acústico de verdade. Se você ouvir um piano, um M1 hoje, você vai rir. Mas é o ouvido que vai evoluindo. Então, nessa época, foi o nosso cenário, digamos assim, de evolução, e o ouvido da gente foi evoluindo, as bandas foram evoluindo juntos, e a gente conseguiu fazer trabalhos que eram o melhor que a gente podia na época, mas que eu ouço hoje e não tenho vergonha de dizer não. E era o que se fazia no Brasil, porque tinha muita coisa no Brasil que também tinha a ver com o que a gente estava fazendo. Muita gente também em outros estados, né, aflorando tecnicamente e musicalmente por causa da informação, que era mais disseminada, no bom sentido, para todo mundo, e a internet foi onde tudo mudou, e mudou para melhor. Deixa eu entrar no assunto, Eduardo, que fazendo a pesquisa, nas poucas informações que a gente consegue ter né, dessa caminhada toda, mas deu para identificar uma coisa que é muito clara, assim, que é uma preocupação muito grande com as referências, né? E você já falou da sua caminhada desde o fã de música lá atrás, mas passando pelo músico e todas. Mas explica para a gente o quão importante é a referência, né? Para você estar, primeiro, entendendo o que está sendo feito, não só artisticamente, mas todas as ferramentas possíveis. Fala um pouquinho de quão importante é a referência para esse trabalho que você faz. Então, a referência eu acho que ela é importante em qualquer área, da medicina ao que vocês estão fazendo aqui. Vocês não fizeram isso aqui porque criaram, eu tive uma ideia, vou colocar uma... Não. Vocês ouviram, viram, pediram opinião e chegaram numa... Não, a nossa referência vai ser assim. Então, tudo na vida, para mim, como eu trabalho naquela coisa de 2 mais 2 são 4 e eu preciso de um monitor para ter referência, o nosso trabalho de desenvolvimento ele é principalmente fixado em você ouvir e ter contato com o melhor que você puder diante da condição financeira que você tem. Teve um show agora do Toto que eu me arrependi. Não me arrependi porque eu estava trabalhando. Eu não podia deixar a pessoa na mão aqui. Mas disseram que foi o melhor som. Os caras que trabalham com som em São Paulo, que hoje são colegas, mandando vídeo assim, bicho, o que eu estou ouvindo aqui não existe. E aí eles pegam o celular e colocam na mesa de som. Só tem cabelo branco na mesa de som. Então, a galera que fazia o Toto, operando o som, e eu queria... Por quê que eu queria estar lá? Para ter referência. Porque se eu não ouvir, eu não sei como é. Se eu não sei como é, eu não posso reproduzir. Não que eu vá ouvir uma coisa e reproduzir. Não é bem assim. Você ouve, você absorve, você tem que ter certeza que aquilo é bom. Então, se eu estou com o Toto, eu estou em São Paulo, o som é de primeira qualidade, e os caras estão tocando na minha frente, eu tenho certeza que eu estou num lugar bom. Não é que você não vai ter um lugar bom numa cidade menor com uma banda do interior, mas eu estou sendo bem, tipo, aquilo ali é o que se faz no mundo há muito tempo, então vamos estar nesse local. Uma pena, e ao mesmo tempo que bom que eu moro em Natal, porque é uma cidade maravilhosa de se morar, mas a gente não tem acesso a boas referências. Tudo o que eu tenho de referência
é indo viajar, tanto para fora do país, para ouvir o que eu puder, desde um órgão numa igreja de Nova York, para entender como é que um negócio daquele 30 metros soa, e eu saber se eu consigo colocar aquilo dentro de uma música. Não consigo, nunca ninguém vai entender o que é ouvir aquilo ao vivo. Um hang, que eu conheci na Bélgica, nunca ninguém consegue microfonar aquilo e ter a sensação de um hang na sua frente. Você não vai, por mais que você tenha equipamento, não vai, não adianta. Então, você ouve uma coisa, gosta, se impressiona, aquilo vira sua referência. Quanto mais contato você tiver com aquilo, melhor e mais apto você vai estar para reproduzir ou criar alguma coisa em função daquilo. Um CD que até hoje eu não entendo e que foi outro marco na minha vida, foi o Smash Mouth, de 1999. Aquele CD você ouve hoje e eu não sei como fazer aquilo ali. E todo o rock do estado do Rio Grande do Norte foi em cima, que eu tentei, em cima desse CD. Cheguei? Não. Faz 25 anos e eu ainda não sei como é que aquele... Nem o próprio cara, porque eu fui estudar a vida do cara, do engenheiro, do produtor. Estava, inclusive, há uns 20 dias com o Iago, procurando ver se... O cara é muito bom, o cara é fora de série, mas ele nunca mais fez um CD como aquele. E aquilo, para mim, é uma referência. Como Mark Knopfler, 2004, Shangri-La é outra referência. Nunca mais Mark Knopfler fez aquilo. Em 5.1 é o melhor DVD áudio que eu tenho. Então, referência é isso. Você acha uma coisa, você tem que ter certeza que aquilo é bom, pelo seu bom gosto, seja lá o que for, e dizer, eu quero reproduzir isso aqui. Como é que eu faço? Cirque du Soleil, o melhor som que eu já ouvi na minha vida. Cirque du Soleil, eu não lembro nem o espetáculo, no Royal Albert Hall, que é uma das casas mais conhecidas no mundo, eu fui para quê? Para treinar o meu ouvido, porque eu trabalho com isso. Quando o Cirque du Soleil começou, eu não sei nem, o povo ficava perguntando, e aí, como é que foi? Você viu o palhaço não sei aonde? Ele fica... Bicho, eu estava ouvindo o som. Se caiu, se subiu, eu não sei. Era um negócio absurdo. A referência para mim é isso. Escute ou ouça tudo de melhor que você puder ouvir no sistema mais caro, ou melhor que você puder ouvir, porque é dele para trás o que você vai fazer. Você nunca vai superar aquilo que você não ouviu. Então, ouça o melhor que você puder para você sempre tentar chegar lá, como o Morro do Careca. A gente está sempre olhando para cima. Ô, Edu, tem uma coisa também que eu queria tocar, que assim, avanço de tecnologia, a cada 3 meses a gente tem novas revoluções, enfim. E eu queria também, dentro desse... Porque se a gente for entrar nos trabalhos que foram feitos, nos projetos, a gente tem uma vida para falar aí, e seria muito injusto a gente falar de um ou do outro, porque acredito que vários desses grandes projetos têm lugares especiais para você, principalmente. Queria que você falasse um pouquinho dessa coisa da tecnologia, como acompanhar, né, como ter um estúdio e como fazer esse acompanhamento. Eu queria também te ouvir sobre essa forma nova de consumir música. Porque imagina você passar meses lapidando o artista para o ouvinte de música escutar no pior fone possível num aparelho de celular. Né? Como é que você vê esse momento que a gente está atravessando, onde a gente chegou e como, não sei se você concorda, mas como a música está sendo consumida hoje em dia? Você acha que é um segundo plano para a geração? Como é que você vê esse momento aí, essa evolução toda? Eu não considero um segundo plano, é apenas mais um plano, porque o que aconteceu é que hoje a música ela não é uma coisa que a gente vai, um evento que a gente vai fazer em casa, porque era, na nossa época, você vai ouvir música, vou. Então você vai ter que sentar, ligar o som, pegar o vinil, tirar do plástico, ver se tem arranhão, soprar, limpar, botar, ouvir. Hoje não é assim. Hoje você diz, hey Siri, toque não sei o que, e ela começa a tocar. Começa por aí. Era um evento, não é mais. Você pode fazer o que você quiser ouvindo música. Com relação à qualidade de onde a gente ouvia e de onde a gente ouve hoje, são, digamos que, para mim, é uma coisa pela outra. Por quê? Tudo bem que hoje todo mundo tem a música ouvindo no celular, mas se você botar no headphone, e se o seu celular for minimamente, eu não tenho ideia de preço de celular, vou chutar, um celular de R$1.000, ele já vem com headphone muito melhor do que os headphones que eu tinha
nos anos 90. Então, se a pessoa ouve com headphone, ela tem um contato com a música muito melhor do que o que a gente tinha na nossa época. Na nossa época era esse 3 em 1 que eu tinha, e o Walkman, o headphone era muito ruim. Não se compara com nada que Samsung, LG, Apple fabricam hoje. Então, essa coisa do contato com a música mudou porque outras ferramentas entraram. O vídeo entrou, que foi outro marco na minha vida. Quando eu vi o YouTube entrando, não foi rápido de eu ter essa percepção, mas chegou uma hora que eu disse, 2012 eu disse, ou o megafone vai para o vídeo ou já era, porque não existe mais música sem vídeo. Ninguém já sentava para ouvir uma música no CD. Então, a vida vai virar outra coisa. E as pessoas consomem, eu não sou uma pessoa para estar nas estatísticas, mas eu acho que a música hoje é muito mais ouvida do que o que era antes. Você, nos anos 90, para ouvir uma música, se eu saía daqui agora, eu tinha que ter um Rodstar no carro. Rodstar, pessoal, é um toca-fita com um negócio da Boss, era um equalizador? Não, Boss não. Um equalizador de Tojo, sei lá. Então, e eu tinha que ter no carro. Isso precisava ser um carro de rico, eu não tinha. Então, eu não podia ouvir. Hoje, qualquer pessoa tem um celular na mão e consegue ouvir música. Então, eu acho que o consumo é muito maior do que o que era antes. É no ônibus, é andando, é na academia, é no carro, é em casa. A qualidade do equipamento, é como eu disse, você tem headphones bons e não tem como dizer que a pessoa, já que ela escuta só no celular, tanto faz. Não tanto faz. No dia que ela tiver um contato com esse headphonezinho que vem de graça, vai fazer diferença a sua música ser mais bem trabalhada e mais bem mixada. Não é porque o resultado final é o celular que a gente vai deixar isso para lá. Desmerecer. Eduardo, a gente vai chegando numa parte final aqui, e desde já agradecendo ao governo do Estado, aos nossos patrocinadores, a Nacional Veículos e a Freeway, que estão proporcionando esses bate-papos que a gente está fazendo, que é importantíssimo para a gente entender o todo, né? Porque não existe só o artista, a gente está falando com todo mundo que compõe esse tecido da arte. E eu queria ouvir de você uma percepção, né, quando a gente pensa na música produzida aqui durante todo esse tempo, né, todas essas décadas de trabalho que a gente vem acompanhando, você acha que tem algo que conecta os artistas do Rio Grande do Norte? Você acha que tem algo, mesmo que não seja algo tangível, perceptível, que conecta esses artistas durante esse tempo todo que você acompanha a música feita aqui? Então, eu considero um pluralismo muito grande, o que a gente tem aqui. A conexão entre um trabalho e outro eu não vejo. Eu não tenho essa percepção. Do rock à MP. E olha que eu gravei de tudo, de orquestra sinfônica a big band. Eu acho que são trabalhos que têm o seu nicho. Atualmente a gente está com samba. Atualmente não, há uns 5 anos, de 5 anos para cá, o samba vem se crescendo bastante na nossa cidade. O rock, a gente já teve o nosso, digamos, o auge, mas eu não vejo uma conexão tão direta entre a música que se fazia em São Paulo há 10 anos e a música que a gente faz hoje, ou o que a gente faz é nosso e o de lá é deles. Não. Hoje eu acho que é tudo muito plural e tudo muito misturado. Tem artistas daqui que vão para São Paulo para gravar com pessoas de lá e vice-versa. O CD de Cristal que a gente está fazendo agora tem 7 ou 8 participações nacionais, que eu não vou dizer quem são, mas são pessoas já de peso e que está todo mundo junto. Então, o que eu acho que aconteceu é que a gente está se misturando mais ainda e eu não considero que a gente tenha a nossa música. A nossa música está inserida no mundo. A gente tem o nosso coco, a gente tem o zambê, os nossos ritmos, mas não é uma coisa como o maracatu, que é lá de Pernambuco. Então, a nossa música ela é meio que essa mistura, inclusive o maracatu, que está dentro do CD de Marco, que está em São Paulo, fazendo maracatu, que eu devo chegar no estúdio agora para mixar. Então, nós somos essa mistura. Ô, Edu, produção aqui para falar... Produção. O seu momento é um momento especial, né? Hoje na tua vida. Você tem saído de Natal para fazer trabalhos fora.
quais são esses trabalhos e como isso aconteceu, cara? Como que esses trabalhos chegaram para você? Então, os trabalhos são como sound designer em musicais e espetáculos. A maioria não, todos em São Paulo, mas de São Paulo a gente vai para outras cidades. Isso foi, de novo, quem? Marco França. Ele me fez comprar um estúdio, lá em 96. Depois que compramos, juntamos, gravamos um monte de gente, produzimos um monte de coisa, e lá em 2010, eu não vou lembrar exatamente, Marco decide ser ator e sair do estúdio, embora a música esteja nele sempre. Inclusive, uma coisa que a gente fala, inclusive lá em São Paulo, não existe um ator como Marco no Brasil. Um ator que você possa entregar uma banda e ele entregar o trabalho todo pronto. Tony Ramos não faz isso. Marco consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. 2018, eu acho, Marco chega para mim, ele me chama de engenheiro, porque, como a gente disse que a gente não faz nada na vida, Didi Mocó falava isso, né? Engenheiro, para menosprezar o cara, a gente fazia isso. Aí, 2018, ele diz, engenheiro, você tem coragem de vir para cá para ser sound design em um musical em São Paulo? Eu disse, bicho, eu já tinha estudado, porque eu tinha ido para São Paulo, estudei com Claré, com uma porção de gente sobre como era um musical, mas de você estudar a fazer e já ser sound designer, não é rápido. Aí eu disse, bicho, depende. Depende de quê? Com quem vai ser, quem é a equipe, e se eu posso ter apoio, porque eu estou saindo de Natal, que tudo bem, internet já tinha em 2018, mas é como eu estou dizendo, procure agora, sound designer, como ser um sound designer. Os cursos que tem não tem nada a ver, é só enchendo linguiça. Aí ele, beleza, vamos formar uma equipe aqui, formou uma equipe lá e eu aceitei. Tive uma série de dificuldades. Começa pelo sotaque. O cara ouve o sotaque, cadê o cigarro de palha? Trouxe não? Porque já imagina que você vem de uma realidade sofrida, né? A cabeça de gado ali na porta, e aí já lhe trata de uma forma meio, o nordestino, não literalmente, mas tem. E eu cheguei lá, eu precisava fazer o musical de uma forma que eles nunca tinham feito. Eu precisava tirar os PAs do local que estava, ir para outro local, só que era um teatro que tem eventos durante a semana. Então, esse PA ia e vinha. Bicho, eu não sei como foi, mas eu consegui fazer os caras da empresa de som, eu e a produção, até hoje, Marília e Patrícia, a gente conseguiu fazer com que eles afastassem o PA e eu consegui fazer o musical aqui. O PA estava mais para dentro do palco e no dia que eu cheguei, a minha vontade, quando eu fui dormir, era ligar para a marca e dizer, bicho, eu quero ir embora. A mesma coisa a minha vida inteira. Desistir, mas eu nunca desisto. No dia seguinte, eu consegui fazer com que os caras afastassem o PA e aí deu certo, a acústica deu certo. Porque 3 sound designers tinham ido lá fazer e não tinha dado certo, do Brasil. Aí, quando deu certo, Marília chegou para mim e disse, Edu, no Brasil só tem 2 ou 3 como você. Não, impossível. Pô, a gente chamou os caras não conseguiram fazer. A gente chamou você e você fez. Eu fiz na doida. Eu não sei o que eu estou fazendo. Em 2018 foi pura sorte misturado com aquilo de estar preparado, mas eu estava preparado, não era para fazer musical. Eu estava preparado porque eu estava preparado para outras coisas. Deu certo no musical. Tanto que eu fiz agora os Trapalhões. Há 3 ou 4 meses eu cheguei, engenheiro, eu conheci o engenheiro de perto, Didi Mocó, e se esse fosse o meu primeiro musical, eu tinha voltado. Porque nesse musical eu estava só. Eu tive que fazer do zero tudo, até entregar para o operador e deixar ele à vontade com todas as cenas programadas, com tudo certo. Então, eu tive sorte também, em 2018, ter podido ter uma equipe que me assessorasse ali, a mexer num Galileu, tanto que o estúdio que eu tenho em casa hoje é Galileu, por causa desse processador Galileu, que foi um processo. Galileu não tem em Natal, nem sei quando é que vai ter, tem esse problema. Como a gente está no interior, não é o interior, mas não se compara com São Paulo. E aí, esse primeiro musical foi Silvio Santos, que a gente teve aqui em Natal. Silvio Santos vem aí. Do Silvio Santos, eu não vou lembrar a ordem nem quantos, eu vou pular uns aqui, tá? Veio o Ney Matogrosso,
Homem com H, que a gente também viajou o Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até Natal. Depois eu fiz Disney, por causa do Ney Matogrosso, veio Disney, veio os Trapalhões e vieram mais alguma coisa aí que eu não estou lembrando agora. E para esse ano que vem, tem Disney, tem mais 3 para fazer, que eu vou ver o que é que eu faço, porque eu não posso largar quem eu sou aqui para ser uma pessoa de sound designer em um espetáculo em São Paulo e voltar, porque as pessoas, a gente cria laços e não é só uma coisa dizer, não, eu não posso ter o evento que fique aí, senão eu vou deixar um buraco na cidade que eu venho construindo minha vida, né? Já expliquei isso para São Paulo e vamos ver se no ano que vem eu consigo fazer 2, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Perfeito. E Eduardo, só para terminar e a gente fechar com chave de ouro, são muitos anos de Megafone, a produção continua, os projetos estão aí. Como é que você projeta aí os próximos anos? Vamos dizer, com essa transformação toda que a gente já falou bastante e essas probabilidades de cada vez estar fazendo mais coisas espalhadas no Brasil inteiro, como é que você vê o Megafone nesses próximos anos aí na frente? Eu vou dar uma visão que possivelmente não vai ter nada a ver com o que vai acontecer. Porque a minha vida é sempre assim. Eu acho que eu estou fazendo uma coisa, aí isso que eu estou fazendo até é legal porque vai servir para aquela outra coisa que está lá do outro lado. Então, hoje nós somos 3 estúdios, éramos 2, na verdade já fomos 1, fomos 2, fomos 3, diminuímos para 2, viramos 3 de novo. Isso tudo é mercado, é de acordo com o que está acontecendo e as oportunidades. Então, hoje somos 3 estúdios com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, 8 pessoas trabalhando nesses 3 estúdios. Estou colocando a galera mais nova, que é mais antenada do que eu. Inclusive, as informações eu já não preciso estar procurando, porque eu nem tenho paciência nem tempo. Já chega para mim, pronto. Um dos meus técnicos lá, que está bem desenvolvendo, ele chega para mim, Edu, baixa esse plugin aí que vai fazer não sei o quê, vai ser bom para você para tal coisa. Então, eu já vou me livrando dessa coisa de pesquisa que toma um tempo muito grande. Pretendemos implantar o Atmos. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu soube que a nova interface que a gente comprou da Neumann, ela já é Atmos para o Estúdio 2. Atmos é um sistema de surround com 9 caixas, que embora nem todo mundo possa ter em casa, mas se você tiver uma soundbar, a partir ali de R$3.000, você já consegue ter um Atmos legal para ouvir, então tende a ser o futuro. Vamos fazer? Estou olhando. Vai vingar? Não sei, mas a gente está preparado já para mixar em Atmos, porque eu comprei uma soundbar e coloquei Atmos em casa. Então, a gente está sempre olhando para os lados, para o que está acontecendo em Natal, na nossa realidade, e para frente, para o futuro. Se a gente vai viver de áudio daqui a 10 anos, eu não sei, porque a gente está preparado para mudar para o que precisar. Se vai ser Atmos, se vai ser outra coisa, se vai ser só vídeo, eu não sei. Ou se eu vou me mudar daqui para Portugal e ficar lá com o Henrique no estúdio lá, também não sei, mas é um plano na minha vida. Eu estou jogando para isso. Daqui a 10 anos, deixar os meninos aqui trabalhando no estúdio, nos estúdios, com a tecnologia que tiver, tá sempre acompanhando, e eu tá olhando mais de longe ou gerenciando todo mundo e podendo aproveitar. Já que São Paulo me deu esse know-how, hoje eu estou muito mais seguro para fazer qualquer espetáculo em São Paulo, ou seja, lá onde for, por causa dessa bagagem, desses 6 anos, indo muito a São Paulo e o Brasil inteiro para ser sound designer. Sound designer é o cara que ele nem opera. Ele chega e diz o que é que ele quer, quais as caixas que ele quer, o microfone que ele quer, ele faz as cenas, ele timbra tudo e tem um operador, às vezes 2, para fazer o que ele direcionou. Então, é um trabalho que dá para fazer durante um tempo e você recebe pelo tamanho da temporada, pelo tamanho do espetáculo. É muito mais confortável do que eu ter que ficar em São Paulo executando a operação de som. Então, eu não sei o que é que vai ser da minha vida. A vontade é essa, estar mais de longe, fazer sound designer eventualmente, e ir para Portugal, comprar um
bulldog e andar na praia, sabe, no rio, sei lá o quê, para começar a botar o pé no freio. Mas como é que vai ser? Não sei. E deixar os choques da vida acontecerem para, quem sabe, Exato. identificar uma nova Identificar possibilidade. as novas possibilidades. Porque é sempre assim, sempre um choque vai lhe ensinar e vai lhe dar uma oportunidade. Comigo foi assim, e como foi que deu certo, eu não sei. Foi tudo sem querer. Foi na sorte. É isso. Eduardo Pinheiro, meu amigo, muito obrigado por ter Valeu. vindo. Prazer bater um papo, entender um pouco mais. E a gente consegue, hoje em dia, com essa conversa que a gente teve aqui, olhar para trás e ver toda essa caminhada, né? E parabenizo aí por todo esse trabalho feito. E é isso. Obrigado por ter vindo mais uma Obrigado, vez. valeu pelo convite aí. Obrigado, Passaia. Valeu, produção. Tamo junto. Gente, obrigado. Até a próxima. Um grande abraço. A gente se vê.